A todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, um planejamento quase diário que eu faço com vocês aqui, o meu planejamento pessoal que eu compartilho com vocês, com o intuito, obviamente, de ajudar vocês no planejamento de vocês, tá? Vou falar hoje sobre o dia 17/9, né, 17 de setembro, um dia onde o número de jogos já deu aquela reduzida, né, porque terça, quarta e quinta foram dias assim com muitos jogos. Principalmente essa quinta-feira, eu tô gravando hoje ainda, foi um dia assim, eu nem fiz os jogos das 1h45 porque eu queria fazer os jogos às 16 horas e não tinha nem como emendar aquela quantidade toda de jogos, então eu acabei fazendo só os às 16. Se você quiser saber como que foi o meu desempenho, o que eu vi de oportunidade, o que eu encontrei de fato na realidade comparado com a expectativa que a gente fez aqui no Bom Dia Mercado de ontem, eu vou deixar o meu Telegram aqui embaixo, o link do meu Telegram, e antes de dormir eu vou fazer um resumo de como é que foi esse dia de hoje. Ainda tem a Série B agora, daqui a pouco começa o jogo do Vasco, o jogo do Cruzeiro, eu estou gravando uns 10 minutos antes de começar esses jogos, então no final do dia eu faço o resumo para a gente ter também mais foco nessa sexta-feira aqui, nesse planejamento. Lembro sempre vocês, algumas pessoas acham que isso é repetitivo, mas eu gosto de lembrar vocês que isso é um planejamento pessoal, tá? Isso são as minhas referências de conhecimento das equipes. Eu trabalho baseado em conhecimento de equipes, não gosto de trabalhar somente por conta de cotações, tá? Então eu trago muita questão de conhecimento das equipes e trabalho em cima das minhas metodologias que estão listadas aqui no Notion. Todo mundo pergunta qual é o nome deste programa. Eu vou escrever aqui, ó, Notion. Vocês vão pesquisar assim, ó, notion.so, tá? Vou deixar assim, que aí vocês vão saber como é que encontram, tá? Desses métodos de trabalho aqui, mercado de gols não faz referência a nenhum tipo de mercado fixo, tá? Ele é um jogo onde eu vou tentar buscar alguma coisa relacionada a gols. Pode ser no longo de exposição, pode ser na frente, pode ser no limite, posso ficar de fora, depende muito do jogo. Todos os outros aqui estão explicados aí na descrição, tá? Possível correção de preço, times que podem se complicar são só alertas. É só para você ficar alerta quando eu falar alguma coisa assim. Bom, vamos começar sexta-feira, 1h30 da tarde, com Bundesliga 2, uma das competições que eu mais gosto de trabalhar, uma das competições também que eu mais acompanho. Nós temos o confronto de Schalke 04 contra o Karlsruhe, ou Karlsruher, né? O Schalke começando a 2 contra o Karlsruhe a 3,30. Eu geralmente não faço match odds na Bundesliga 2, então, obviamente, se eu for ficar de olho em alguma coisa aqui, vai ser no mercado de gols. O desempenho do Karlsruhe, ele caiu muito desde o início da competição, e o desempenho do Schalke melhorou bastante desde o começo, né? O Schalke vem de 2 vitórias, uma em cima do Fortuna, que foi uma belíssima vitória, e uma em cima do Paderborn, que também foi uma excelente vitória, porque o time do Paderborn, para mim, hoje é um dos melhores times da Bundesliga 2. Né? Então, o fato do Schalke ter vencido o Paderborn o credencia para também brigar lá em cima. E o Karlsruhe, apesar de não vencer há muito tempo, tem um time muito sólido, né? Tanto é que está conseguindo manter pelo menos empates. A última derrota do Karlsruhe foi para o Nuremberg, mas empatou com o Kiel, 2-2, tomou uma virada no meio do jogo, quase no finalzinho, foi lá e conseguiu empatar, empatou com o Bremen, empatou com o Sandhausen. O que eu estou sentindo falta do Karlsruhe é do desempenho ofensivo que eles têm, geralmente marcando bastante gol, principalmente em bola parada. Não tem saído muitos gols assim desse fundamento. Isso é uma coisa que preocupa, porque o Karlsruhe tinha esse diferencial. Né? O Karlsruhe não tem um plantel capaz de meter 5, 6-0 em equipes, como faz, por exemplo, o Paderborn, como faz, por exemplo, o Darmstadt. É um plantel mais seguro, mais coerente, mais fechado, né? É um time que se defende muito bem, contra-ataca muito bem, mas o além do Karlsruhe, vamos chamar assim, o ponto do Karlsruhe máximo comparado aos outros adversários costuma ser a bola parada. É um time que raramente você vê fazendo bolas paradas comuns, geralmente são bolas paradas ensaiadas, então é um time que leva muito perigo nisso, tá? O Schalke já é muito mais na questão de pressão. O Schalke veio reforçado, trouxe o Terodde, que veio do Hamburgo. Para mim hoje o Terodde ele tá para substituir aquele Serdar Dursun que eu gostava tanto do Darmstadt, que foi para o Fenerbahçe, porque ele é um cara de Bundesliga 2. Ele é como se fosse o Léo Gamalho aqui no Brasil, né? Ele é um cara que voa na Bundesliga 2, como se fosse na Série B,
e faz muito gol. Ele tá para bater o recorde aí de maior artilheiro da Bundesliga 2. Ele tá sempre rodando entre times da Bundes 2 e tá sempre fazendo gol. Então verificar se o Terrode vai estar em campo e ficar de olho. Eu não tô com tanta expectativa de 5, 6, 7 gols nesse jogo. Eu tô mais curioso para saber se o Schalke vai conseguir manter esse desempenho contra um time um pouco mais fechado, que é o Karlsruhe. O Karlsruhe só tomou 5 gols na competição até agora, né? Então eu gostaria de deixar esse jogo para uma análise mais em live, beleza? E no outro jogo nós temos Nuremberg e Hansa Rostock. Eu estranhei um pouco essa cotação de 1,70 do Nuremberg. Cotações baixas assim na Bundes 2 não fazem um pouco de sentido, né? Tudo bem que o Hansa Rostock não demonstrou tanta coisa ainda. O Hansa venceu o primeiro jogo da competição, foi lá atrás, deixa eu me lembrar contra quem que foi. Foi contra o Hannover? Foi contra o Hannover. Foi o segundo jogo que eles jogaram contra o Hannover. Aí depois venceram o Heidenheim na Pokal, né, eliminando o Heidenheim, que é duas equipes de Bundes 2. E de lá para cá a última vitória foi contra o Darmstadt, numa jogada de escanteio, que eu até consegui estar dentro, porque realmente foi uma pressão no final. E o Nuremberg vem de um empate 2-2 para cima do Regensburg, que é o líder da competição, que eu comentei, fazendo um parênteses aqui com vocês, que eu comentei que esse cara aqui provavelmente vai ter uma queda, né? É bom a gente ficar de olho, né? Já são 2 jogos, se eu não me engano, sem vitória do Regensburg, e eu acho que eles estão muito acima da média. Tá? Futuramente a gente volta aqui para comentar se isso realmente aconteceu ou não. Eu achei essa odd do Nuremberg um pouco baixa. Eu sei que o Nuremberg ele se transformou. Tá? O Nuremberg é um time muito grande, é um time com muita história, foi várias vezes campeão alemão. É muito grande mesmo o Nuremberg, só que ele tem passado por momentos assim, muito difíceis. No ano retrasado, eles quase caíram para a terceira liga da Alemanha. E eu acho que houve uma reestruturação no estilo de jogo, né? Tanto é que eles têm jogado muito mais pelo chão. O Nuremberg era um time exageradamente pelo alto, sempre tentando, tinham sempre 2 pontas velozes pelo lado, tentando driblar na linha de fundo e cruzar. Ou sempre tentava explorar também a bola aérea. Se eu não me engano, talvez em 3 anos atrás, eu tenho essa memória do Nuremberg, que era um dos times que mais marcava de cabeça, né? E hoje está tentando jogar mais pelo chão. E está sendo bem nesse fundamento, né? O jogo passado contra o Regensburg foi um jogo onde eles quase foi um jogo onde eles quase viraram o placar, e eu estava dentro dessa possível virada. Foi um jogo muito bom, jogar contra o líder e pontuar fora de casa. Mas mesmo assim está me causando um pouco de incômodo essa cotação tão baixa, né? Olhando assim por cima, eu não estou vendo bons jogos para gols, nem entre Schalke contra o Karlsruhe, nem contra o Nuremberg e Hansa, mas isso é só expectativa, tá? Porque são algumas características específicas. Por exemplo, o Schalke não defende muito bem, né? Mas tem um bom ataque, a gente tem que ficar de olho no Simon Terodde. O Karlsruhe, ele defende muito bem, mas ofensivamente não está produzindo tanto. O Nuremberg está mudando, está transitando ainda esse estilo de jogar muito pelo alto com estilos de propor jogo, de contra-atacar muito bem, né? Ainda está desenvolvendo esse fundamento. E o Hansa Rostock não joga bem em nenhuma das questões. Ele não joga tão bem recuado para contra-atacar e não propõe muito bem o jogo. É um time que veio sendo vice-campeão da terceira liga da Alemanha, mas não deu liga ainda por aqui. É um time que eu acho que vai permanecer, porque tem times piores do que eles. Por exemplo, Aue, Ingolstadt, Sandhausen. Esses times que estão aí embaixo mesmo, eles devem brigar para não cair. Tá? As defesas estão muito fracas. Mas o Hansa não é isso tudo. Tá? A postura que eu quero ver é o seguinte. Eu já vi 2 jogos do Hansa Rostock, onde eles jogaram completamente recuados para tentar contra-atacar. Para essa odd de 1,70 do Nuremberg, o mercado espera um time propondo o jogo. Então eu posso ter o time do Hansa recuado e o Nuremberg propondo o jogo. Isso vai fazer com que essa odd do Nuremberg segure. E aí provavelmente a gente não vai ter oportunidade para trabalhar nada. Tá? Mas se o Hansa Rostock vier para cima, fazendo um jogo de transição, aí sim, né? Talvez um jogo de trocação a gente possa ter espaço para trabalhar gols aqui. Mas de momento não vou fazer nada, só vou ficar de olho mesmo, mas por enquanto vou ficar de fora, tá? Havels e Vitória Colônia. O Havels é o pior time da terceira liga da Alemanha. Aqui eu já estou falando já da terceira liga da Alemanha. O time do Havels realmente é muito fraco por lá. E vai jogar contra o Vitória Colônia, que também não é isso tudo. O Havels já tomou 14 gols em 8 jogos. Geralmente, quando eu trago esse time para trabalhar, geralmente é jogo para gols,
tá? Vitória Colônia 1,80 fora de casa. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols. Pô, Theo, você trabalha a terceira Liga da Alemanha? Eu tento, quando eu tenho tempo, a dar uma acompanhada, tá? Vitória Colônia. Eu tento acompanhar. Realmente o futebol alemão é um campeonato que eu gosto muito. Falando de futebol alemão, passamos por segunda Liga da Alemanha, terceira Liga da Alemanha, agora a Bundesliga 1, Hertha Berlim contra Greuther Fürth. O Hertha Berlim, ele tá numa situação muito fraca, né? Eu acho que o Hertha venceu a primeira partida agora contra o Bochum, né? Ou seja, pegou um time que veio da Bundesliga 2 e vai pegar novamente agora um time que vem da Bundesliga 2, o Greuther Fürth. Historicamente, a gente tem times que vêm da segunda Liga da Alemanha tendo muita dificuldade no primeiro ano. Foi assim com o Union Berlin, foi assim com o Arminia Bielefeld, foi assim com o Paderborn, vai ser assim com o Bochum e vai ser assim com o Greuther Fürth. Geralmente, o que eu espero de um time que vem da segunda Liga da Alemanha não é um time que tenta fazer bonito, né? Porque muda o orçamento, muda o estilo, os adversários obviamente mudam também. O que eu espero de um time que vem da segunda linha da Alemanha é coerência, é tentar se manter o máximo possível fora da zona de relegation, é tentar empatar alguns jogos fora de casa, ou seja, não tentar dar espetáculo igual tentou fazer o Paderborn, por exemplo, na temporada, acho que foi 2018, 2019, foi o último colocado, perdeu muito, né? Perdeu muitos jogos, ia para cima, fazia muitos gols, mas fazia 1, tomava 4, né? Então, eu não consegui encontrar no Greuther Fürth ainda esse tipo de coerência. Para mim tem sido um time que está se arriscando muito. Bate meio que aquele desespero, né? Os pontos não estão vindo, eles só somaram 1 ponto até agora na competição. São 4 jogos, 3 derrotas, já foram 11 gols tomados. E aí a equipe vai criando esse nervosismo vai indo para cima e acaba dando muita chance para o adversário. Né? Então eu acho que isso aqui pode ser um jogo interessante para gols, porque o Hertha já vem de vitória, não é um bom ataque do Hertha. O Hertha perdeu o Matheus Cunha para o Atlético de Madrid. Se eu não me engano, eles trouxeram o Jovetic, mas ele está machucado, né? Tinha outros jogadores aqui do Hertha que eu gosto muito. Aqui, ó, Piontek, né? É dúvida. Eu acho que pode ser um jogo para gols, porque cada vez mais o Greuther Fürth está criando esse desespero que o Paderborn criou, e isso vai dando muita chance para o adversário. Então eu vou ficar de olho aqui para um possível mercado de gols, tá? Contra o Fürth. Escrevi certo? Escrevi. Sassuolo e Torino. Bom, concordo em gênero, número e grau com essa cotação do Sassuolo. O Sassuolo tinha me causado uma impressão ruim no início da competição italiana. Eu até cheguei a fazer uma anotação aqui do Sassuolo, de que o Sassuolo que conhecíamos parece ter se perdido junto com a saída do seu antigo treinador, que foi para o Shakhtar. Até o momento não tem nada especial. Isso foi no dia 28 de agosto, e eu já vi outros jogos do Sassuolo, vou ter até que atualizar aqui esse tipo de informação, porque o Sassuolo jogou muito bem contra a Roma, talvez Sassuolo e Roma, na verdade foi Roma e Sassuolo, com aquele gol do El Shaarawy no final, onde o Mourinho deu aquela volta olímpica bonita e tal. Aquele jogo ali me trouxe aquele Sassuolo antigo de volta, né? Óbvio que a saída do Locatelli vai fazer muita diferença, mas a perda do Caputo também faz muita diferença, mas o Sassuolo jogou muito bem, tá? E o Torino, ele vem aplicando uma goleada no Salernitana, mas isso não justifica o Torino fazer com que o Sassuolo tenha uma odd mais alta, ou o Torino ser um time que a gente tem que ficar de olho, o Torino pode se recuperar. Não, o Torino vem muito mal. E golear a Salernitana foi justamente uma obrigação, porque o time da Salernitana é muito fraco, tá? Então não dá para comparar uma coisa com a outra. Uma coisa foi o Sassuolo quase vencer a Roma, eles chegaram a fazer 2-1, tomaram, houve um impedimento pelo VAR, aí a Roma fez o 2-1, né? Voltou para 1-1, a Roma fez o 2-1, a bola rolou, o Sassuolo foi de novo, fez o 2-2 no último lance do jogo, ele ia pagar muito bem, e o juiz anulou de novo. Então o Sassuolo está bem. Outra coisa é o Torino ter goleado a Salernitana por 4-0. A Salernitana é um time muito fraco, que defende mal todos os fundamentos, principalmente quando sai atrás, que tem que se expor. Então não confundimos as coisas aqui, tá? De maneira geral, eu poderia vir para esse jogo para buscar um back Sassuolo,
Mas o que eu tenho que levar em consideração? E isso não é novidade. Defensivamente o Sassuolo não é bom. O Sassuolo melhorou ofensivamente de uns jogos para cá. Me trouxe de volta aquela expectativa que o Sassuolo me causava 2018, 2019, até meados do ano passado também. Mas defensivamente ainda não é um time muito bom. Então é preciso tomar um pouco de cuidado. Para match odds eu prefiro ficar de fora aqui. Eu acho que isso aqui é um jogo para gols, tá? Mas é como eu falei, tomem cuidado, porque defensivamente o Torino também não é muito bom. E o último jogo do Torino pode causar alguma impressão. Nossa, o Torino é... Não. O Torino depende muito hoje do Belotti, né? E o Sassuolo, apesar do confronto aqui, o Sassuolo tá atrás no confronto geral. Eu acho que o Sassuolo tem plena condição de vencer o Torino, mas eu acho que isso aqui é jogo para gols, tá? O Torino é um time pra gente ficar de olho esse ano para brigar de novo para não cair. Bom, de resto a gente tem um jogo da Premier League que eu não sou assim não conheço tanto, não acompanho tanto o Newcastle com o Leeds. Eu assisti os últimos 2 jogos das duas equipes, né? O United venceu o Newcastle por 4-1 e o Leeds perdeu para o Liverpool de 3-0. O Leeds é um time muito porra louca, né? Vai para cima e ataque se deixa atacar. E o Newcastle, pelo que eu vi ali contra o United, é um time muito bom de contra-ataque. Me parece um jogo muito parelho e um jogo que eu não tenho condição nenhuma de dar uma opinião. Se você tem essa opinião para me dar, para me ajudar a formular minhas ideias para esse jogo, por favor, deixa aqui nos comentários. Tá? Strasbourg e Metz, outro jogo também que eu tenho pouquíssima informação, que eu me lembro, o time do Strasbourg é muito bom no contra-ataque, mas isso faz muito tempo que eu vejo um jogo, que eu não vejo um jogo deles, então seria leviano da minha parte fazer algum tipo de comentário. E na Série B, o único jogo que talvez eu assista é Curitiba e Vila Nova. A gente tem um Curitiba líder do campeonato, um dos melhores times em casa, e um Vila Nova que fora de casa é mediano para baixo, uma cotação de 1,70. 1,70 na Série B é sempre muito difícil de entrar, né? Assim como na Bundesliga 2. Mas o Curitiba vem passando por cima dessas superstições aí. O Vila Nova briga para não cair, o Curitiba briga para confirmar já quase que uma vaga na Série A, vem muito bem. Talvez eu faça esse jogo aqui pro match odds. Impossível ler a pior equipe em campo. Curitiba e Vila Nova. É isso. Acho que é isso tudo. Bom, antes da gente terminar o vídeo, a minha parceira, Hora do Merchan, a minha parceira Betfair, pede para lembrar vocês que nós vamos ter uma super cotação, olha ela aí de novo, no jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro. A Libertadores já volta na semana que vem, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Terça-feira, dia 21. Já temos Palmeiras e Atlético Mineiro, terça-feira, dia 21. Cotação do Palmeiras, 2,50. Cotação do Galo, 2,75. E a Betfair está oferecendo uma super cotação de 25 para ambas as equipes marcarem. Se você acredita que ambas as equipes marcam neste jogo, onde teremos o bom ataque do Palmeiras, que perde muito gol, contra o bom ataque do Galo, que é muito bom no contra-ataque, você usa o link aqui na descrição para abrir sua conta. Beleza? Uma excelente sexta-feira para vocês. A gente se vê lá no Telegram. Daqui a pouco eu mando lá o meu resumo dessa quinta-feira. E a gente se vê por aí. Juízo. Um abraço.